Parece que o Lula acordou para a realidade. Sim, parece que ele acordou para a realidade porque ele fala que tem que mudar um erro do governo, diz ele, um erro do governo na questão da comunicação. Sou obrigado a fazer as correções necessárias, disse o presidente nesta sexta-feira. Presidente Lula, com certeza a sua comunicação com a sociedade brasileira, com o povão, é deficitária. Tem alguns outros ajustes que precisam ser feitos também, principalmente na articulação política. E para você que me segue aqui, vou trazer em primeira mão 2 ministros que podem dançar, talvez apenas trocar de cadeiras, mas dançar dos atuais cargos que ocupam, por falta de resultados que não estão entregando conforme o governo devia. Fica no vídeo que eu vou trazer o nome dos 2 possíveis ministros que vão perder a pasta e analisar com você o governo Lula nesse seu quase terminando o 2º ano de mandato. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal do Professor Fofinho. Se você ainda não está inscrito ainda, poxa, tá esperando o quê? Desce o dedo, inscreva-se agora, deixe o like, ele é importante para dar engajamento. Comente este vídeo, dê a sua opinião e compartilhe entre os seus amigos. Então, parece que Lula se ateve, se antenou e se percebeu de um dos seus maiores problemas nesta terceira administração que ele empreende no Brasil. Não é um governo como no primeiro e no segundo mandato. Há muitas dificuldades. A principal delas é a maioria que não tem no Congresso Nacional, que hoje é dominado pelo Centrão e com uma força muito grande da extrema-direita que é contra qualquer governo que se proponha a trabalhar pelo social. Lula percebeu. Num seminário de comunicação do Partido dos Trabalhadores que aconteceu nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, em Brasília, Lula reconheceu que a comunicação do governo precisa de ajustes, diz ele. Eu diria, é um fiasco. Mas disse assim o presidente, aspas, há um erro do governo na questão da comunicação. Sou obrigado a fazer as correções necessárias. Fecha aspas. Ele foi bastante manso, bastante sereno, mas a comunicação do governo Lula, especialmente nas mídias e nas redes sociais, é um desastre. Está sempre atrasada, perde o tempo, perde o momento e não está investindo de forma correta o dinheiro que tem à disposição para fazer publicidade. O primeiro a dançar deverá ser o ministro Paulo Pimenta. Ele deverá perder a pasta da SECOM, da Secretaria de Comunicação, e toda a verba que é destinada às grandes redes de TV, de rádio e de jornais do país. Que, aliás, é um investimento necessário? Em parte, sim. Entretanto, em tempos de redes sociais, o governo não tem nenhuma política adequada para as redes sociais, para trabalhar com aqueles que conversam diretamente com a população, como é o meu caso. Não há uma política do governo para, pelo menos, informar, dar condições, subsídios para muitos influenciadores do campo progressista, da esquerda, que estão aqui nas redes sociais, mas que padecem de informação, de apoio, de direcionamento, muitas vezes, do que o governo quer e pensa realizar. Paulo Pimenta tem fracassado muito nesse aspecto. Ele vai ser deslocado para outro ministério, provavelmente a Secretaria-Geral da Presidência da República. Vai continuar lá ao lado de Lula. Mas já provou que na comunicação a coisa não anda, a coisa não vai. E para substituí-lo, já tem um nome na parada. É o Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira foi o coordenador da campanha presidencial de Lula em 2022. Ele é apontado aí como um dos possíveis substitutos do Paulo Pimenta. É preciso fazer alguma coisa.
Até porque você tem um governo que supera todas as metas que o mercado indica para o PIB, está melhor. Índices de desemprego caindo, a renda do brasileiro aumentando, a inflação controlada. Inúmeros programas e projetos sendo desenvolvidos e já acontecendo nos estados, como é o caso do meu estado. Obras federais em andamento. E aí, o governo perde para a retórica da extrema-direita, que diz que é um desgoverno, que o governo vai mal. E, aliás, não tem nem comparação com o governo anterior, né? O governo atual conseguiu, inclusive, implementar uma nova política de teto de gastos, com arcabouço fiscal. Enfim, só tem avanços. Investimentos do exterior chegando aos borbotões. Mas o governo não consegue comunicar isso. E a avaliação do Lula não é boa, de acordo com as pesquisas que estão sendo feitas. Por outro lado, o governo perde muitas vezes o tempo de dar respostas a situações problemáticas que às vezes surgem no cotidiano de um governo. Então, Paulo Pimenta deve sim perder o posto de ministro da Secretaria de Comunicação Social. O Sidônio poderá ser o cara que ocupará esta pasta. Outro ministro que poderá entrar nessa dança da cadeira, minha avaliação, é o Alexandre Padilha. E ele também não deverá sair do ministério. Creio eu que na reforma ministerial que Lula está antecipando para agora dezembro, mais tardar janeiro, ela deverá indicar a saída de Nízia Trindade. E provavelmente Alexandre Padilha poderá ocupar a pasta da saúde. Ele já foi, no governo anterior, ministro da Saúde, que aliás saiu-se muito bem. Já na articulação política, ele tem entraves, ele tem intrigas com o Arthur Lira, o poderoso chefão do Centrão, e aí muita coisa na Câmara dos Deputados não anda por causa dessas intrigas. E claro, isso atrapalha o governo. O governo Lula não é um governo de esquerda, tá? É um governo liberal, na economia principalmente. É um governo que tem muitos ministros do campo da centro-direita, até para dar uma sustentação mínima na base de governo no Congresso Nacional. Tem ministros do União Brasil, do Progressistas, tem ministro do PSD. Então não é um governo da esquerda. Tem um viés social importante e interessante. E por ser um governo tão amplo, deveria ter tido uma comunicação mais efetiva e, portanto, nós deveríamos ter sim mais condições de vermos Lula mais bem avaliado diante da população brasileira. Gostou do vídeo? Então, siga-me, eu sou o professor Tarcísio Vaz, canal do Professor Fofinho. Estou aqui comentando notícias. Inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe.